Olá, muito bom dia, muito bom dia. Eu recebo muita pergunta dos meus pacientes, então eu creio que seja pergunta muito na internet e nada mais fácil que explicar em forma de vídeo, tá? Existe uma canetinha que ela é chamada de Schutoff, né? Schutoff, depende de como você queira pronunciar, que ela é uma canetinha da Novo Nordisk, então ela é uma canetinha mais rosada, ela já vem pronta, ela é rosadinha aqui, então ela parece a caneta do Ozempic, parece a caneta do Saxenda, mas qual que é a diferença? Será que o Schutoff, ele posso usar ele para emagrecer, né? Então eu usei como fonte a bula profissional do Schutoff, que foi acessada hoje, dia 31/12/23, né, último dia do ano, e está disponível no site da Novo Nordisk. E aqui, ó, tem um link para clicar, caso a pessoa queira baixar meus slides, eu vou disponibilizar. Só não disponibilizo para utilização, né? Mas para visualização a gente disponibiliza e você pode clicar aqui no link ou procurar direto no sistema de busca. Então a canetinha é muito parecida, tá vendo? Ela vem 3 ml, ela é do tamanho de uma Ozempic, ela é do tamanho de uma Saxenda, né? E o preço dela é muito mais barato. Mas o que acontece? Por que ela é mais barata? E será que ela emagrece? Tá bom? Então o Schutoff é da Novo Nordisk, da marca do Ozempic e do Saxenda. Ele vem um sistema de aplicação de 3 ml, tá? Ele é uma solução injetável de insulina de longa ação, que fica 25 horas no seu corpo, por 100 unidades por ml, mais a liraglutida, que seria o Victoza, Saxenda, de 3,6 miligramas por ml. Então, cada ml de solução tem 100 de insulina, que dura o dia todo, 25 horas, e tem 3,6 de liraglutida, que tem meia-vida de em torno de 13 horas, tá bom? Então a gente vai continuar acompanhando aqui para você ver qual que é a diferença. Por que será que essa canetinha então não emagrece? Porque primeiro, insulina não emagrece, tá bom? Primeira coisa que a gente tem que fazer, a insulina serve para diminuir a glicose do sangue. Como que a insulina funciona? Ela tira a glicose do sangue e joga para dentro do seu estoque de glicose. Então ela joga dentro da célula de gordura, do glicogênio, etc. Assim tirando o excesso de açúcar no sangue, fazendo com que seu corpo não fique sobrando açúcar, não machuque tanto o sangue. Uma glicemia de jejum acima de 100 já proporciona uma alteração na glicose, que seria a glicemia de jejum alterada. Pode ser um estado de pré-diabetes, tem que ficar de olho. Se a sua porcentagem de glicose está muito alta no seu sangue, você pode ter risco aumentado de diabetes. Se você tem mais de 5,7% de hemoglobina glicada, hemoglobina é a substância do sangue que carrega o oxigênio, por exemplo. Então é aquela coisa que faz o nosso sangue ficar vermelhinho. Então a hemoglobina, ela te ajuda a puxar a glicose, a tirar a glicose livre. Se ela ajuda a tirar a glicose livre, ela pode ficar glicada, ou seja, junto com a glicose. Se 5,7% dessa hemoglobina tiver glicose, a gente já está ali na trave de risco de ter maior risco de diabetes ou de estar saudável, tá bom? Então, quanto menor essa porcentagem de hemoglobina glicada, melhor, tá? Então, vamos lá. Então, será que eu posso usar o Schutoff para emagrecer? Que ele é bem mais barato e ele vem uma caneta só, né? Ele é mais barato que o Saxenda. O Schutoff, na verdade, ele tem uma composição então de insulina degluteca, que é uma insulina que é de aplicar uma vez no dia, ela tem meia-vida de 25 horas, e ele tem liraglutida, que o primeiro conhecimento da liraglutida foi o nosso Victoza, tá bom? Depois veio o Saxenda em doses maiores para perda de peso. Então aqui é utilizado para quem já está usando alguma coisa para baixar a insulina, para baixar a glicose, desculpa, que não seja insulina, e ao mesmo tempo também precisa perder peso, tá? Não é um paciente de diabetes tipo 1,
Não é um paciente que usa só insulina, tá bom? É um paciente que estava usando medicação e só a medicação não estava dando conta da dose de glicose no sangue. Cada canetinha, sistema de aplicação, vem preenchido de 3 ml, ou seja, vem 300 unidades de insulina. E a Ozempic maior vem 3 ml. A Saxenda, cada canetinha vem 3 ml. O que equivale aqui, né, que nem eu falei, né, se vem 100 por ml, 3 vezes 100, 300 unidades de insulina. E vem equivalente a 10 miligramas de liraglutida, tá bom? Que seria o Victoza. Uma unidade de Schutoff contém uma unidade de insulina, degludec, e 0,036 miligramas de liraglutida. No processo de emagrecimento, a primeira dose que a canetinha apresenta é 0,6 miligramas. Seria, na verdade, quase 20 vezes maior que isso aqui, tá? Então, por isso que esse não é um medicamento para emagrecer. Não ajuda a emagrecer por quê? Porque não possui apenas o Victoza e o Saxenda, o análogo de LP1. Possui também insulina, e a insulina estoca a glicose na forma de que ela mais tem facilidade. Pode ser de glicogênio, de gordura e etc. É usado para tratar diabético, apenas diabético que é usado para tratar, tá? Ela não é usada para perda de peso. É usada para diabético que usa insulina ou que usou hipoglicemia antioral com a metformina e não teve resultado. Então é para aquele paciente que ele teve, na verdade, o tratamento já da diabetes dele e não conseguiu controlar direito. Então ele precisa de 2 substâncias novas para tratar o corpo dele. Ele precisa de insulina, então ele precisa trocar a sulfonilureia, ele precisa de insulina, uma insulina de longa ação, uma vez no dia, e junto uma substância que facilita a sensibilidade à insulina, que seria a liraglutida, que veio para substituir a metformina, tá bom? Não substitui, mas ela veio com esse intuito, por exemplo, tá certo? Aqui a gente vê então que a comparação basal, por que não perde peso? Porque a comparação basal do Schutoff em um peso corporal médio é inalterado, em comparado ao aumento de peso médio para pacientes só com a insulina de longa ação glargina, tá? Então, na verdade, ele não emagrece, ele mantém, ele ajuda, né? Então, resultou um peso médio corporal inalterado, então não emagrece. E quando comparado com as outras insulinas, ele é melhor, por quê? Porque as outras insulinas, por exemplo, essa glargina aqui, ela faz a pessoa engordar 2 quilos, mais ou menos. Então, a diferença estimada é de 1,92 quilos a menos do que as outras insulinas. Não que ele perca esses 2 quilos, ele faz com que a pessoa não ganhe esses 2 quilos a mais, porque a insulina engorda. É um remédio para... Insulina é um remédio mais urgente, é um remédio para a gente fazer a glicose abaixar mais rápido. E paciente diabético tipo 2, a gente já sabe que a principal alteração dele é gordura abdominal. Então, quanto mais gordura, mais resistência insulínica, mais esse paciente pode ter a diabetes tipo 2, né? Então, é um paciente que começa a usar comprimido, não melhora da diabetes, não melhora a composição corporal, e aí depois não tem jeito, a gente precisa pôr insulina, porque senão a glicose vai machucar, lesão endotelial, machucar o vaso, a veia e a artéria, e aí ele tem maior risco de infarto e AVC, tá bom? Então, o Schutoff, ele foi melhor que a insulina isolada, né, que a glargina, porque a insulina engorda 2 quilos, comparada a ele, né, mas ele não emagrece sozinho. Não quer dizer que ele perde peso, a insulina engorda sozinha, mas ele, quando associado aqui, ó, ele deu, então, a diferença de peso, menos 1,92 comparado com a glicose, tá bom? Como funciona a canetinha? É bem semelhante, né? É igualzinha do Saxenda, na verdade, que vai mudar aqui essa corzinha rosa. O Saxenda ele é meio roxinho, meio azul, né? Então ele vem escrito o nome do medicamento, Schutoff, né? Que a gente costuma pronunciar, e
aqui é um líquido límpido, transparente, tá certo? A gente tem que olhar para a caneta e ver se está bem transparentinho, porque senão possa ter alteração na medicação. Aqui é o dosador, igual a gente vê no Saxenda e no Ozempic. No Ozempic, dependendo de qual você pegou, às vezes não aparece dose, aparece só uns risquinhos, né? Você conta os cliques. Aqui sempre vai aparecer as doses de insulina. E aí, para saber qual que é a dose de liraglutida que está sendo infundida, tem que ser feito um cálculo, tá bom? A partir do momento que você enroscou a agulhinha aqui, ó, tirou as tampinhas da agulha, você pôs as doses corretas aqui, girou, e se você errou, você pode voltar um pouquinho, pôr na dose certa, avançar um pouquinho, pôr na dose certa, para você tomar certinho sua insulina. E aí você põe na região de gordura, né, subcutânea, faz uma prega, faz um pneuzinho e aí a gente aplica e só vai apertar o botão de disparar, que é esse botão rosinha aqui, ó, depois que já tiver na pele, tá bom? É bem semelhante ao Saxenda, muda a cor, que aqui é rosa. O contador de dose mostrador mostra apenas as unidades de insulina a serem aplicadas, né? Diferente da Saxenda e do Victoza, que mostra a quantidade de liraglutida em miligrama. O número aqui é em unidades de insulina, tá bom? A cada 1 ml, ou seja, se eu girar a canetinha até no final, aparece o número 100. E esse número 100, ele equivale a 100 unidades de insulina. E equivale a 3,6 miligramas de liraglutida, tá bom? E isso aqui eu posso ter hipoglicemia, tá bom? Principalmente se eu estiver utilizando outras medicações que abaixam a glicose. Então, muito cuidado com isso. O seu médico vai prescrever quantas unidades ele tem aqui e ele vai saber para você falar quanto de um número que você vai colocar aqui, que vai equivaler ao número de insulina, e no cálculo o doutor vai saber quanto que tem de liraglutida, que seria Saxenda ou Victoza. Bom, então ó, a canetinha aqui ó, vem numa caixinha, certo? É disponibilizada uma aqui no Brasil e um preço seria um terço, aqui, mais ou menos equivalente a um terço do Saxenda. Nossa, é muito mais barato. É porque isso aqui é para tratamento de diabetes. Diabetes já é uma doença e a obesidade é uma doença, mas é uma doença reversível, tratável, tá bom? Se ela é tratável, eu posso reverter, eu posso impedir que o meu corpo tenha diabetes lá na frente, por exemplo, se eu reverter a tempo, tá bom? Então, quais são as características do remédio? O mecanismo de ação do Chutoff é consistente à insulina e à liraglutida, que seria o Victoza, tendo mecanismos de ação complementares para o controle da glicemia. A insulina degludeca é uma insulina basal de longa ação, tá bom? Ela resulta em depósito no corpo, em qual ela é contínua e lentamente absorvível na circulação, o que leva ao efeito ultralongo, constante e estável da degludeca, com a redução da glicemia. Uma baixa variabilidade na ação da insulina no dia a dia. Ou seja, antigamente a gente só tinha insulina rápida, a Lispro, a gente tinha ultra rápida, a gente tinha a insulina que durava 12 horas, a gente tinha a insulina não humana, agora temos insulina humana, NPH. Então tem vários tipos de insulina hoje em dia, inclusive essa insulina aqui, que ela fica o dia todo no seu corpo. Por quê? Porque o depósito dela de ação subcutânea é mais lento e assim ela não tem picos de insulina muito grandes, né? Diferente da ultra rápida, que às vezes o pessoal usa e dá até hipoglicemia assim que usa. Então tem que comer e utilizar, não utilizar e depois ir comer, porque às vezes acontece alguma surpresa, a pessoa vai utilizar a medicação, utilizou a medicação, deixou o prato pronto, mas ela saiu porque ela teve que fazer alguma coisa rapidinha e a insulina teve pico e aí ela dá hipoglicemia. Então tem que comer e utilizar rapidinho. Essa não, usa uma vez ao dia, pode ser de manhã, por exemplo. A insulina degludeca se liga especificamente ao receptor da insulina humana, ou seja, ela é uma análoga da insulina do ser humano, é parecidíssima, né, feita em laboratório, mas é parecidíssima com a insulina do ser humano, e produz
os mesmos efeitos farmacológicos da insulina humana. Então ela é uma insulina de laboratório, mas ela é igualzinha do ser humano. Ela não vem do porco, não vem do cavalo, ela é de laboratório e é idêntica do ser humano, análogo, aliás. O efeito da redução da glicose plasmática da insulina é devido à absorção facilitada da glicose após a insulina se ligar nos receptores celulares e musculares e nas células adipósitas. Então, o que acontece? Por que geralmente a insulina faz bem para você? Porque ela tira o excesso de glicose do sangue. Mas por que a insulina geralmente dá peso? Porque essa glicose tem que ser estocada em algum lugar. E esse estoque é na célula muscular, glicogênio, por exemplo, ou inclusive gordura ectópica, ou nas células adipósitas, na gordura abdominal. Então, o tratamento da diabetes sempre é dieta, exercício físico e a medicação, quando necessário. Quando o paciente é insulina dependente, a gente tem que reforçar isso, que se o paciente não controlar a alimentação, se ele só fazer conta de carboidrato e aplicar insulina, ele vai estar engordando, vai estar piorando a diabetes dele, tá bom? E inibição simultânea da produção de glicose pelo fígado, ou seja, já que eu tenho bastante glicose no sangue, para que eu vou ter a glicogênese, né? Eu não preciso disso, tá bom? Então essa é a insulina junto com a liraglutida. Então é um tipo de insulina que mostra pra gente que se a gente fizer o uso correto, ele vai controlar a nossa glicose, vai controlar a glicemia, ele não vai engordar tanto igual a outra glargina que foi comparado aqui, mas não é um medicamento que emagrece. Ele só não deixaria engordar o paciente que tem diabetes e precisa usar insulina, tá certo? Não é remédio de emagrecimento. Muito cuidado com a automedicação, sempre converse com o seu médico para saber o que é adequado para você, tá bom? Muito obrigado por ter participado desse vídeo, até a próxima, tchau!